Agora a gente vai estudar a terceira força que faz com que aconteçam as interações intermoleculares. Essa é chamada de forças de London. A gente já viu que as forças de interação entre as moléculas, elas são simplesmente atrações eletrostáticas, ou seja, atração entre cargas opostas. Mas a observação experimental, né, do dia a dia, a gente consegue ver que várias moléculas que são totalmente apolares, elas mostram que existem na forma líquida ou sólida, ou seja, mesmo moléculas apolares, que não têm carga eletrostática nenhuma, conseguem se ligar entre elas. Então, qual é a explicação disso? Bom, então a explicação já vou dizer, né? Mas a questão é que é a seguinte: as moléculas apolares elas vão acabar formando uma polarização, a gente chama isso de polarizabilidade. É uma capacidade que a molécula tem de se polarizar, ou seja, ela é uma molécula apolar, mas ela consegue de alguma maneira ficar parcialmente polarizada. E a gente chama isso de polarizabilidade. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó, usando esse mesmo desenho do livro aqui, ó, a figura 5.6. Vamos imaginar essas duas moléculas aqui do lado esquerdo aqui, tá? Quando essa molécula de cima se aproximar da molécula de baixo, o que vai acontecer é que elétrons têm repulsão em relação a elétrons. Então, no momento que essa molécula aqui, se ela está com uma quantidade de elétrons nessa parte esquerda da molécula aqui, a molécula de baixo vai... Os elétrons que estiverem aqui na molécula de baixo, eles vão começar a migrar para o lado oposto. Então, a gente vai... E aí, no momento que esse fenômeno acontecer, esse lado da molécula de baixo vai ficar parcialmente positivo, tá? E aí, então, vai ter uma atração eletrostática com a molécula de cima, que vai ficar sempre com esse lado da molécula com a parte negativa, tá? E se essa molécula de cima ficou com o lado esquerdo dela parcialmente negativo, o lado direito dela fica parcialmente positivo. E, obviamente, que esse lado direito parcialmente positivo vai ter uma interação eletrostática com esse lado da molécula parcialmente negativo. Eu não vou fazer um desenho a mais aqui, né? Mas quando eu explico na aula, eu gosto de fazer o seguinte desenho aqui, que é o seguinte, ó. Isso aqui o Atkins não fez no livro, né? Que é, inicialmente, essa molécula aqui, ela não estava parcialmente nada, nem negativo, nem positivo. E a de baixo também não. Acontece, então, que quando a parte externa da molécula, ela é rica em elétrons, porque são os elétrons que estão ocupando aqueles orbitais moleculares que a gente já estudou, né? E sempre que uma molécula chega perto de outra molécula, vamos por aqui, ó, esqueçam as cargas ali, a gente vai ter uma proximidade de elétrons, certo? Então, se elétron fica perto de elétron, a tendência é desses elétrons aqui se repelirem e ir para o lado oposto da molécula. Então, se a gente tem elétron perto de elétron e alguns elétrons vão para o lado oposto da molécula, esse lado oposto vai ficar rico em elétron e aquele lado onde eles abandonaram fica pobre em elétron. No momento que eu deixo um lado da molécula pobre em elétron, automaticamente a outra molécula vai pensar assim, não, vou mandar meus elétrons para aquele lado lá, porque a molécula vizinha a mim ela está pobre em elétrons. E aí os elétrons dessa molécula aqui vão para o lado e ficam vizinhos ao lado pobre em elétrons da outra molécula. Então, assim, ó, uma molécula apolar, ao chegar perto de uma molécula polar, uma acaba polarizando a outra. E no momento que uma polariza a outra já começa a polarizar a terceira molécula e assim é uma cadeia. Isso vai acontecendo de forma sucessiva. Então, aqui no Atkins, a gente pode ver que essa molécula aqui conseguiu polarizar essa aqui de baixo, assim como no exemplo de cima a mesma coisa, essa molécula aqui conseguiu polarizar a de baixo. E aqui no livro do Atkins eu também tenho uma criticazinha aqui que acho que dá uma dificuldade, que dificulta um pouco a pessoa entender, é que o Atkins colocou esse par de moléculas que estão sendo atraídos por forças de London e esses dois pares estão sendo atraídos por força de London. O que eu achei que ficou ruim aqui no desenho dele é que essa molécula aqui ela está sendo expelida por essa, porque a gente tem essa região parcialmente positiva vizinha a uma parcialmente positiva, né? Então o bom era pegar essas duas moléculas que estão tá no lado direito aqui e nós baixar ela para cá, assim, ó. Aí ficaria essa parte parcialmente negativa
vizinha com parcialmente positiva, vizinha com essa parcialmente negativa, entenderam? Ó, a região parcialmente positiva, vizinha com a parcialmente negativa, e assim sucessivamente. Assim que elas se organizariam no coletivo, entenderam? Sempre regiões ricas em elétron ficam vizinhas de regiões pobres em elétron, tá? Bom, então isso aqui acontece com todas as moléculas que são apolares. Então a gente gosta de dizer que as interações de London, na verdade, a gente chama isso de dipolo induzido, porque ela não era uma molécula dipolo, ela era apolar. Só que o fato de uma molécula apolar ficar vizinha com outra molécula apolar, uma acaba polarizando a outra, e assim sucessivamente, até que todas acabam polarizadas. Só que é uma polarização artificial, é uma polarização que a gente chama de que elas foram polarizadas por elas mesmas. Mas se elas ficarem de forma individual, fora do coletivo, elas voltam a ser apolar, né? Então a gente chama essa propriedade aí de polarizabilidade. Bom, então aqui a gente vai ver o seguinte, seguindo o livro aqui, a gente vai ver que a equação que define o quanto essa ligação existe, ela é então a multiplicação da polarizabilidade de uma molécula pela polarizabilidade de outra molécula, dividido pela distância em que elas estão. Aqui já dá para nós tirar duas informações. Primeiro, quanto maior for a polarizabilidade, ou seja, mais fácil uma molécula consegue se polarizar, maior vai dar esse valor aqui de cima do cálculo. Portanto, mais forte vai ser a ligação intramolecular de London, tá? Então, quanto mais polarizável as moléculas são, maior a ligação entre elas. E a outra coisa que dá para enxergar aqui nessa equação matemática é que aqui a distância entre as moléculas ela está elevada na 6. Ou seja, a gente já estudou que a ligação íon-dipolo, essa distância aqui era elevada na 2. A gente acabou de estudar no material anterior que as ligações dipolo-dipolo, essa distância era elevada na 3. E quando as moléculas estavam na forma gasosa, elas estavam elevadas na 6, né? Lembram disso? E agora aqui, as forças de London, o R também é elevado na 6. É igual ao dipolo na fase gasosa, tá? Então, isso quer dizer que para essa ligação intermolecular se configurar, digamos assim, que para que ela na prática exista, que tenha alguma força mesmo entre as moléculas, essas moléculas têm que estar bem pertinho uma da outra, porque uma razoável distânciazinha que uma cometa uma da outra, uma saia perto da outra, essa energia já cai muito, porque vejam que quanto aumenta um pouquinho que aumente a distância entre uma e outra, porque o R, na verdade, é a distância de uma molécula para outra, vizinha. Se aumentar um pouquinho esse R, já diminui um monte a energia da ligação. Por quê? Porque aqui o R está elevado na 6, entenderam? Então aqui são duas informações muito importantes que a gente tira dessa equação aqui que define a energia de ligação das forças de London, tá?